E se este for o último novo iPhone? Estamos animados por você se juntar a nós hoje para grandes anúncios. O iPhone 15 Pro de titânio. Já nos acostumamos com a Apple lançando um novo iPhone todo mês de setembro, com uma câmera melhor, uma nova bateria e um processador mais rápido. O iPhone é o produto de consumo mais bem-sucedido da história e colocou a Apple em uma posição econômica inacreditável. A empresa ostenta um balanço de mais de 200 bilhões de dólares e uma base fiel de clientes que está cada vez mais presa ao seu ecossistema de dispositivos. Desde a era de ouro de Steve Jobs até Tim Cook como CEO, há uma variável na estratégia da Apple que nenhum deles precisou enfrentar. Conflito de grande escala no leste asiático. Xi Jinping, o líder autoritário da China, tem um objetivo geopolítico que supera todos os outros: recuperar Taiwan sob o domínio chinês. Se a China lançasse uma invasão a Taiwan, isso seria absolutamente devastador para a região, para a economia global e para a Apple. Apesar de faturar mais de 380 bilhões de dólares por ano e valer mais de 2,7 trilhões de dólares, a Apple é extremamente vulnerável a interrupções na cadeia de suprimentos na China. Taiwan é uma democracia próspera e um elo crucial nas cadeias globais de suprimentos, especialmente para semicondutores avançados. Neste vídeo, vamos explicar por que a Apple está em apuros se a China invadir Taiwan e como a Apple pode tentar responder a essa crise. Preciso reconhecer rapidamente que isso não é uma certeza. A chance de a China invadir Taiwan não é de 100%, mas também não é de 0%. Aqui está o que sabemos. Xi declarou que a reunificação com Taiwan é um dos seus principais objetivos. O Partido Comunista Chinês tentou alcançar isso patrocinando propaganda nas eleições taiwanesas, enviando caças para a zona de identificação de defesa aérea de Taiwan e pressionando outros países a isolá-los diplomaticamente. A China também é muito ativa do seu lado do Estreito de Taiwan. Na província de Fujian, que fica bem ao lado de Taiwan, eles estão construindo o maior hospital de combate do mundo, 18 novos abrigos antiaéreos e modernizando suas bases aéreas existentes. Eles também realizaram simulações em grande escala de uma invasão a Taiwan, tanto em agosto de 2022 quanto em abril de 2023. Então, seja a probabilidade de uma invasão 5%, 30% ou 70%, seria sensato modelar isso como um fator de risco para uma das maiores e mais lucrativas empresas do mundo, porque as chances disso acontecer definitivamente não são zero. A Apple começou a projetar seus próprios chips da série A para iPads, iPhones e Apple Watches em 2010 e mudou seus computadores Mac dos semicondutores da Intel para chips da série M projetados pela própria Apple em 2020. O ponto principal aqui é que eles projetam os chips, mas não os produzem. E, na verdade, existe apenas um lugar no mundo capaz de fabricar os semicondutores mais avançados do mundo. E ele está localizado bem aqui em Tainan, Taiwan. A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company tem 2 fábricas em Tainan, capazes de produzir chips usando tecnologia de processo de 3 nanômetros. No contexto da fabricação de semicondutores, um processo de 3 nanômetros se refere à capacidade de criar transistores que têm 3 nanômetros de largura, o que é muito pequeno. Para colocar em perspectiva, um fio de cabelo humano tem cerca de 80 mil ou 100 mil nanômetros de largura. Então, 3 nanômetros correspondem aproximadamente à largura de 2 átomos de silício. Outros objetos que têm mais ou menos esse tamanho incluem uma fita de DNA, um vírus, um único átomo de ouro, um glóbulo vermelho ou as menores bactérias que conseguimos identificar. Esse tamanho torna os chips mais potentes e eficientes em termos de energia. É uma façanha enorme de engenharia, como construir um arranha-céu em um selo postal. E, compreensivelmente, as instalações capazes de fazer isso custam bilhões de dólares e levam anos para serem construídas. Esses chips de última geração são usados em sistemas de armas avançados, inteligência artificial, carros autônomos e smartphones de ponta. E a Apple é, de longe, o maior cliente da TSMC. Ela representa 23% dos 72 bilhões de dólares em receita anual da fabricante de chips taiwanesa. Se uma invasão militar de Taiwan acontecesse, essas instalações seriam destruídas, seja por mísseis, soldados invasores ou líderes políticos taiwaneses. Veja,
A última coisa que Taiwan gostaria é que a TSMC caísse sob o controle do Partido Comunista Chinês, o regime autoritário mais implacável do mundo. Controlar a tecnologia de semicondutores mais avançada do mundo seria uma receita para o desastre. Mesmo que não fossem destruídas, engenheiros capacitados fugiriam ou se recusariam a produzir para o Partido Comunista Chinês. De todo modo, uma coisa é clara: os ciclos anuais de atualização da Apple mudariam muito. Você pagaria para atualizar o iPhone se o chip novo fosse igual ou mais lento que o atual? Claro que não. A TSMC começou a construção de sua primeira fábrica de chips nos Estados Unidos, no Arizona, em 2021. A empresa havia planejado originalmente iniciar a produção na fábrica em 2024, mas desde então adiou esse cronograma para 2025 devido à falta de mão de obra qualificada. A TSMC planeja construir uma segunda fábrica de chips no Arizona, prevista para iniciar produção em 2026. No entanto, a empresa ainda não definiu quando iniciará a construção da fábrica. No melhor cenário, a produção de chips de 5 nanômetros começaria em 2 anos. Chips de 5 nanômetros estão presentes no iPhone 12. Para referência, a Apple vendeu 225 milhões de iPhones em 2022 e apenas um terço deles eram iPhone 12. Todo celular moderno precisa de um chip moderno e todo iPhone precisa passar pela cadeia de suprimentos da Apple. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o Ocidente respondeu com um enorme regime de sanções. Ativos financeiros foram congelados, exportações russas passaram a ter controles rigorosos e aliados ocidentais proibiram empresas de vender produtos militares para a máquina de guerra de Putin. Mas a Rússia é, em sua maioria, uma economia baseada em commodities. Eles vendem petróleo, cultivam grãos, extraem diversos metais e produzem produtos químicos para coisas como fertilizantes. A economia da China depende mais da manufatura. Por isso, caso agredissem Taiwan, as sanções seriam focadas nesse setor. 17% dos fornecedores da Apple estão domiciliados na China, operando 2.360 instalações em todo o país. Assim, a China é a maior fonte da cadeia de suprimentos da Apple após os Estados Unidos. Isso é interessante porque o Partido Comunista Chinês impede várias empresas de tecnologia dos Estados Unidos de atuarem na China. Tanto o Facebook quanto o Google são bloqueados na internet chinesa, porque representam uma ameaça ao controle do Partido Comunista sobre o ambiente de informação deles. Já a Apple oferece ao Partido Comunista Chinês o que eles mais desejam: prosperidade econômica. De acordo com um relatório de 2021 do Centro Chinês para Intercâmbios Econômicos Internacionais, o impacto econômico da Apple na China sustenta mais de 2,8 milhões de empregos, incluindo empregos diretos nas lojas, escritórios e instalações de fabricação da Apple, além de empregos indiretos na cadeia de suprimentos. O relatório também constatou que as operações da Apple na China geraram mais de 700 bilhões de dólares em produção econômica e contribuíram para o desenvolvimento do setor de alta tecnologia do país. Em troca de criar tantos empregos, a Apple pode vender seus produtos no mercado chinês. No ano fiscal de 2023, a receita da Apple na Grande China, que inclui a China continental, Macau e Hong Kong, foi de 114 bilhões de dólares. Isso representa cerca de 19% da receita total da Apple no ano. Então você tem que se perguntar: como esses números seriam recebidos no Ocidente se Taiwan fosse invadida? Por que não houve hesitação em impor sanções econômicas à Rússia? Além disso, dezenas de multinacionais saíram voluntariamente da Rússia. Halliburton e Shell deixaram parcerias com a maior petroleira russa. A IKEA fechou suas lojas na Rússia e a Unilever suspendeu vendas no país. O Ocidente boicotaria a Apple se ela continuasse a produzir e vender produtos na China? Eu suspeito que sim. E você também poderia esperar que políticos pedissem para a Apple trazer empregos e produção de volta para lugares como o México, a fim de deixar clara sua lealdade. Fazer isso não seria barato e não aconteceria rapidamente. Se a Apple tomasse essa decisão, ainda conseguiria vender 100 bilhões de dólares por ano na China? Agora veja, há um motivo para esse ser um dos pontos cegos da Apple. Conseguir entrar na China foi a principal conquista que levou Tim Cook a suceder Steve Jobs como CEO da Apple. Como diretor de operações da empresa de 2007 a 2011,
Tim Cook era responsável por supervisionar as operações internacionais e visitava a China com frequência. Ele colaborou com parceiros locais para construir fábricas, centros de distribuição e negociar taxas de impostos preferenciais com o governo chinês. Tim Cook contratou executivos chineses para gerenciar o negócio e investiu em publicidade local para promover a Apple na China. Quando ele se tornou CEO em 2011, continuou a focar lá. A receita total da Apple dentro do país era inferior a $1 bilhão. Ele abriu uma nova loja da Apple em Pequim e a primeira de varejo em Xangai. Com Tim Cook, a Apple virou uma das empresas estrangeiras mais bem-sucedidas na China. Lembre-se, eles faturam mais de $100 bilhões por ano lá. É basicamente impossível ter alcançado tanto sucesso e então conscientemente escolher desfazê-lo. E mesmo que ele quisesse, será que conseguiria? Imagine que amanhã ele entra no escritório, manda um memorando e ordena: transfiram a produção rapidamente. Outros países poderiam suprir essa demanda, mas não de imediato. Fabricar os produtos complexos e de ponta que a Apple produz não é como trocar peças de Lego. A Apple já começou a criar linhas de montagem no Brasil e na Índia, e também transferiu a produção de iPhones antigos para outros lugares da Ásia, como o Vietnã. Mas, para smartphones de última geração, eles ainda dependem de enormes instalações de fabricação com 300 mil pessoas localizadas na China. E mesmo que conseguissem transferir suas linhas de montagem para outro lugar, ainda não teriam acesso a esses chips de última geração. Então, o que a Apple vai fazer? Será que eles poderiam comprar uma solução para esse problema? Eles realmente têm aqueles $200 bilhões no balanço? Será que eles poderiam adquirir empresas que aumentariam seu portfólio, dariam mais hardware para vender e potencialmente diversificariam os locais onde realmente produzem seus produtos? Duas das empresas que as pessoas mais destacam como possíveis alvos de aquisição da Apple também produzem seus produtos na China e em Taiwan. Bicicletas da Peloton são montadas em Taiwan. A Tesla fabrica grande parte de seus carros na China. Se quisessem ir atrás da OpenAI, que é controlada pela Microsoft, eles não permitiriam isso. E eu realmente não acho que a Apple queira entrar no mundo de comprar e gerenciar empresas de software B2B. A aposta mais provável da Apple para tentar manter parte de sua receita, parte de seus lucros, é fortalecer ainda mais seu negócio de software para o consumidor. Se você olhar para o ecossistema único da Apple, eles oferecem vários serviços como Apple Pay, Apple TV Plus e iCloud. Eles poderiam aumentar os preços ou ampliar a produção, mas isso seria difícil durante uma recessão global causada pela invasão de Taiwan pela China. Lembre-se, eles não são a única empresa afetada. No fim, não é o software que faz as pessoas se apaixonarem pela Apple. Eles realmente têm sistemas operacionais bons, mas são aqueles produtos físicos de ponta a que todo mundo é mais apegado. Eu não invejo Tim Cook e os executivos da Apple. Eles precisam andar numa corda bamba geopolítica, equilibrando os negócios entre o Ocidente e a China. Um passo em falso, como uma invasão de Taiwan, poderia fazer tudo desmoronar. O entrelaçamento econômico da Apple com a China é uma faca de dois gumes. Sim, isso traz receitas, empregos, avanços tecnológicos, mas também deixa a Apple vulnerável a sanções, boicotes e constrangimento público. Um conflito sobre Taiwan transformaria a atual Guerra Fria tecnológica em um conflito armado, dividindo o mundo em blocos tecnológicos rivais. Empresas como a Apple teriam que escolher um lado, e a indústria tecnológica globalizada, como a conhecemos, nunca mais seria a mesma. Nas próximas semanas, vamos lançar um vídeo com todos os detalhes sobre como a China invadiria Taiwan, incluindo os 3 meses em que isso seria mais provável de acontecer. Inscreva-se para não perder. E, enquanto isso, assista ao nosso vídeo sobre como Steve Jobs aprendeu várias lições para construir a Apple com o fundador da Polaroid.